25 curiosidades sobre a Ucrânia que você precisa saber. A Ucrânia é o segundo maior país em área territorial da Europa, atrás apenas da Rússia. Ela fez parte da União Soviética até o final dos anos 1980. Com a desintegração desse antigo país, conheça detalhes sobre a história, composição étnica e cultura da Ucrânia nessas curiosidades. A Ucrânia é o sexto país mais populoso do continente europeu, depois da Rússia, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. A maior parte da população é de etnia ucraniana. O segundo maior grupo populacional é o russo. Existem apenas minorias formadas por grupos étnicos como o romeno, bielorrusso, o tártaro, o polonês, o búlgaro, o húngaro, o armeno e o grego. Um detalhe bastante curioso sobre a população. A Ucrânia possui mais mulheres do que homens. São aproximadamente 54% de mulheres e 46% de homens. A população da Ucrânia está aos poucos diminuindo. Só para efeito de comparação, a população urbana era de 34 milhões de pessoas em 1990 e em 2010 de 31 milhões de pessoas. A língua mais falada é o ucraniano, uma língua de origem eslava e do grupo indo-europeu. As línguas eslavas são faladas no leste da Europa, em países como Rússia, Polônia, República Tcheca, Bulgária e Croácia. O alfabeto usado no país é o cirílico, ucraniano. Devido à fertilidade de suas terras, a Ucrânia é por muitos chamada de celeiro da Europa. Não sem motivos, o país é o terceiro maior exportador de grãos do mundo. A moeda do país se chama hryvnia. A Ucrânia possui o segundo maior exército da Europa, ficando atrás apenas da poderosa Rússia. O país é dividido em 24 províncias, chamadas de oblasts. As mais populosas são Donetsk, Dnipropetrovsk, Lviv e Odessa. Recentemente anexada pela Rússia, a Crimeia era uma região autônoma de maioria étnica russa, quase 60% da população, situada entre o Mar de Azov e o Mar Negro. A capital é Simferopol e a cidade mais populosa, Sebastopol. Cidades ucranianas mais populosas são pela ordem Kiev, Donetsk, Odessa e Dnipropetrovsk. A Ucrânia fez parte da União Soviética até 1991, época do colapso da antiga Federação Comunista. Com a independência, o país perdeu grande parte do seu PIB. O clima é temperado, com invernos frios no interior e amenos no litoral, principalmente nas regiões próximas ao Mar Negro. A Ucrânia depende em grande parte do gás natural russo, que é fornecido ao país com um desconto de 30%. Uma das maiores tragédias da história da Ucrânia foi o acidente nuclear da usina de Chernobyl, ocorrida em 1986. O acidente gerou uma nuvem radioativa que atingiu diversos países da Europa, principalmente a vizinha Bielorrússia. A contaminação era quase 400 vezes maior do que a bomba atômica que atingiu Hiroshima. O acidente nuclear de Chernobyl obrigou as autoridades da época, lembrando que a Ucrânia era uma das unidades da União Soviética, a evacuar completamente a cidade de Pripyat. A poucos quilômetros da usina, Pripyat é hoje uma cidade fantasma, onde jornalistas, pesquisadores e curiosos só entram com autorização. A Ucrânia e Polônia sediaram juntas a Eurocopa, um dos mais importantes torneios de futebol do continente, em 2012. Os principais times de futebol do país são o Dinamo, chamado de Dinamo de Kiev, e o Shakhtar Donetsk. O Shakhtar Donetsk é atualmente um dos times do leste europeu com o maior número de jogadores brasileiros. Em 2011, o time tinha 10 jogadores nascidos no Brasil. Kiev foi praticamente arrasada durante a ocupação pela Alemanha nazi entre 1941 e 1943. Com a derrota dos nazis, a cidade teve quase que ser reerguida do zero. A maior parte dos ucranianos segue a Igreja Ortodoxa Oriental da matriz cristã. De 2 a 3 milhões de ucranianos trabalham e residem em outros países, especialmente da União Europeia. Existem consideráveis contingentes de ucranianos até em países como Portugal, Espanha e até mesmo no Brasil. Milhares de descendentes de ucranianos vivem no Brasil, principalmente no estado do Paraná. A cidade com maior porcentagem de descendentes é a paranaense Prudentópolis.
As cores azul e amarela da bandeira ucraniana simbolizam o trigo e o azul celeste.